Maria Flor chora sentindo a falta do pai. Então Zé Felipe e Virgínia decidem que os filhos passaram a semana na casa do pai. Poliana e Leonardo auxiliam o filho com as crianças. Mas o que Maria Flor faz deixa todos sem reação. Após a separação de Virgínia e Zé Felipe, a vida dentro da mansão de Virgínia ganhou um novo ritmo, um compasso diferente que, para os adultos, parecia apenas uma reorganização necessária, mas para Maria Flor, de apenas 2 anos, era uma mudança que mexia com seu coração ainda pequeno. Ela não compreendia as palavras que cercavam a decisão dos pais, não entendia o motivo pelo qual o pai já não estava presente todas as manhãs, mas percebia, no silêncio e nas ausências, que algo estava diferente. E antes de continuar, já se inscreve no canal para não perder o desfecho dessa história. A rotina seguia, os dias passavam, mas aquele espaço que antes era preenchido pelo riso, pela voz e pelo abraço de Zé Felipe agora era sentido por ela de forma sutil, como se fosse uma brisa que não sopra mais do mesmo jeito. Virgínia, sempre atenta, fazia de tudo para que as filhas e o caçula não sentissem o peso dessa ausência, enchendo os dias de carinho. Mas havia momentos em que nem mesmo o colo de mãe conseguia traduzir em palavras o que se passava dentro do coração da menina. Maria Alice, mais velha, já conseguia expressar a falta que sentia do pai com frases curtas e diretas, enquanto o pequeno Zé Leonardo ainda vivia no mundo da inocência, sentindo apenas de forma instintiva a diferença nos dias. Já Maria Flor, com seu olhar curioso e profundo, demonstrava de maneira silenciosa a saudade que se instalava. Para ela, a ausência não era explicada por frases longas, mas por gestos simples, como o olhar perdido na porta ou a espera silenciosa diante do celular que tantas vezes mostrava a imagem do pai em chamadas rápidas. O amor não desaparecera, apenas se transformava, e era essa transformação que a pequena começava a sentir. A separação, por mais dolorosa que fosse, não significava rompimento de laços, e isso seria algo que Maria Flor aprenderia ao longo dessa jornada. No coração da menina, ainda havia certeza de que o pai estava presente, mesmo à distância, porém ela não conseguia conter o medo de não ver mais o pai. E foi em uma tarde que a pequena aos prantos pediu para que o pai voltasse. Foi então que Virgínia e Zé Felipe decidiram que Maria Flor e os irmãos passariam a semana na casa do pai. A semana em que Maria Flor e seus irmãos passaram na casa de Zé Felipe foi marcada por um misto de novidade e reencontro, um tempo que para os adultos podia parecer comum, mas que para as crianças representava um mergulho profundo no afeto do pai. Zé Felipe, mesmo com a agenda apertada e as exigências da carreira, dedicou-se integralmente a estar presente, como se quisesse mostrar em cada gesto que a separação não significava distância emocional. O abraço demorado, o cuidado em preparar momentos simples com os filhos, a atenção em ouvir até os balbucios do caçula, tudo revelava o desejo de manter viva a ligação que, para ele, era o que dava sentido a cada passo. Maria Flor percebia isso de forma intensa. Seus olhos brilhavam ao sentir o pai próximo, como se cada instante fosse capaz de preencher o vazio deixado nos dias em que ele não estava por perto. Era uma segurança nova, uma confirmação silenciosa de que, mesmo vivendo em casas diferentes, o amor continuava sendo inteiro. Os avós, Poliana e Leonardo, também se faziam presentes, e a presença deles tinha um peso especial. Poliana, com sua doçura, envolvia os netos em palavras e gestos que transmitiam calma, como se oferecesse um colo que traduzia em afeto tudo aquilo que não cabia em explicações. Leonardo, por sua vez, se mostrava atento, brincalhão, mas também firme em demonstrar que a família permanecia de pé, mesmo diante das mudanças. Juntos, eles ajudavam a reforçar em Maria Flor a sensação de pertencimento, como se dissessem, sem palavras, que laços de amor não se desfazem diante das circunstâncias. Virgínia também se unia em alguns desses momentos, participando com serenidade e carinho, mostrando que, apesar de não estarem mais juntos como casal, o respeito e a união eram a base que sustentaria os filhos. Para Maria Flor, ver os pais juntos nesses instantes era um bálsamo, algo que aquietava a saudade e trazia segurança. Nesse período, a pequena começou a compreender que sua família não havia se perdido, apenas havia se reorganizado. Entre risos, abraços e a presença marcante dos avós, ela sentia que não estava sozinha. A semana se transformou em um aprendizado silencioso sobre amor, cuidado e a força de uma união que resiste às mudanças da vida. No coração daquela semana especial, Maria Flor teve um momento que ficaria gravado para sempre em sua memória. A presença dos avós trouxe uma energia diferente,
quase como um abraço coletivo que envolvia a todos. Mas foi em um instante simples, ao lado de Poliana, que algo profundo aconteceu. A menina, com seus olhinhos atentos, parecia buscar uma explicação para aquilo que sentia e não sabia nomear. Foi então que a avó, com a sabedoria de quem já viveu muito e conhecia a força das palavras ditas com amor, explicou que a saudade nada mais era do que um outro jeito de falar sobre o amor. Que sentir falta de alguém era prova de que esse alguém vivia dentro do coração, mesmo quando não estava por perto. Para Maria Flor, aquela frase foi como um clarão, uma nova maneira de enxergar o que pulsava dentro dela. Era como se, de repente, a ausência do pai tivesse ganhado um novo sentido, menos doloroso e mais cheio de esperança. Inspirada por essas palavras, a pequena encontrou uma forma de lidar com aquilo que não cabia em gestos ou expressões. Pegou papéis e lápis de cor e começou a desenhar. Cada traço era uma memória, cada cor, um desejo. Ela transformou sua saudade em imagens. O pai segurando sua mão, um passeio imaginado, um abraço que ela queria repetir muitas vezes. Foi assim que nasceu a ideia da caixinha, um espaço onde guardaria seus desenhos e sonhos, como se fosse um baú secreto que carregava o amor em forma de esperança. Maria Alice já tem uma caixinha assim. Para Maria Flor, não se tratava apenas de brincar, mas de dar vida ao sentimento que, até então, parecia maior do que sua compreensão. Poliana observava com ternura, entendendo que aquela atitude simples era, na verdade, a tradução mais pura da força do amor infantil. Maria Flor, em sua inocência, havia encontrado um caminho para transformar a ausência em presença, a dor em algo criativo e cheio de sentido. E nesse gesto tão singelo, todos ao redor também eram tocados. A saudade deixava de ser apenas um vazio para se tornar uma ponte, um elo capaz de unir corações que, mesmo separados pela rotina e pelas circunstâncias, continuavam batendo no mesmo compasso. Chegado o fim daquela semana tão especial, Maria Flor guardava em suas mãos pequenas algo que tinha se transformado em um verdadeiro tesouro. A caixinha de desenhos, criada com tanto carinho e esperança, já estava cheia de cores, traços simples e mensagens silenciosas que falavam sobre amor, presença e sonhos que ela queria viver ao lado do pai. Quando entregou essa caixinha a Zé Felipe, não havia discurso elaborado nem explicações longas, apenas o olhar profundo de uma criança que dizia mais do que qualquer palavra. O pai, ao abrir e ver os desenhos, sentiu a força daquele gesto. Cada folha era um retrato de como sua filha enxergava o amor entre eles, não como algo quebrado pela distância, mas como uma história que continuava sendo escrita, mesmo em capítulos diferentes. A emoção tomou conta de Zé Felipe, que compreendeu naquele instante que o coração da filha havia encontrado um jeito simples e verdadeiro de dizer que precisava dele por perto. Em meio às lágrimas discretas e aos sorrisos carregados de ternura, nasceu uma promessa. Ele disse a Maria Flor que cada desenho daquela caixinha se tornaria realidade, que transformaria os traços coloridos em memórias vividas. Não importava se seriam gestos pequenos ou grandes momentos, o que realmente valia era a certeza de que o amor não tinha mudado, apenas havia se reorganizado. Para a menina, essa promessa era mais do que suficiente. Era como se tivesse recebido a confirmação de que a saudade não seria um peso, mas sim um fio invisível que a manteria ligada ao pai, mesmo quando não estivessem juntos. Os avós, testemunhas desse instante, reforçaram com sua presença o que já estava claro. A família não havia deixado de existir, apenas encontraram um novo formato para continuar de pé. Maria Flor, em sua inocência, compreendeu que a distância não era um muro, mas um espaço onde o amor aprendia a se expressar de maneiras diferentes. Ao guardar a caixinha como símbolo desse vínculo, ela carregava consigo a certeza de que a união de sua família não dependia de uma casa compartilhada, mas sim do compromisso de todos em manter vivo o sentimento que os ligava. Quando a visita chegou ao fim e a rotina voltou ao seu curso normal, Maria Flor carregava em si algo diferente. Já não olhava para a ausência do pai como um vazio impossível de preencher, mas como um espaço onde cabia amor, lembranças e a esperança de novos encontros. A caixinha que havia criado se tornará mais do que um objeto infantil, era agora um símbolo de tudo aquilo que ela havia aprendido. Que a saudade não significava perda, mas sim presença em outra forma. Para uma criança de 2 anos, esse entendimento parecia imenso, e mesmo que ainda não soubesse explicar em palavras, sentia no coração a segurança de que estava cercada de amor. Zé Felipe levava consigo a lembrança daquela semana como uma lição.
Entendia que a paternidade não se media apenas pelos dias em que estava presente fisicamente, mas pela constância em se fazer sentir, pela promessa de transformar a distância em laços ainda mais fortes. Virgínia, por sua vez, encontrava paz ao perceber que os filhos estavam amparados, que conseguiam sentir, mesmo em meio à separação, a união da família como um todo. Os avós, Poliana e Leonardo, sabiam que haviam cumprido seu papel ao mostrar, com gestos e palavras, que laços familiares não se rompem com decisões da vida adulta, apenas encontram novas formas de existir. Para Maria Flor, o aprendizado maior foi compreender que amor não é algo que se perde, mas algo que cresce quando dividido. Ao guardar seus desenhos, ela não apenas registrava sonhos, mas também criava uma ponte entre o que sentia e o que desejava viver. E naquele gesto simples havia uma sabedoria que tocava a todos, a certeza de que, mesmo separados, os pais ainda formavam para ela um porto seguro. Essa história nos lembra que a saudade não precisa ser um peso. Ela pode ser vista como a prova de que existe amor verdadeiro, aquele que resiste às mudanças e encontra maneiras de se renovar. E se você também acredita que a força da família está acima de qualquer distância, compartilhe essa mensagem. Porque no fim, é o amor que nos sustenta, e ele nunca se perde, apenas se transforma em novas formas de permanecer vivo dentro de nós. Se essa história tocou seu coração, lembre-se: o amor que une uma família é maior do que qualquer distância. Cada like, cada inscrição e cada compartilhamento é como um abraço que você dá nessa mensagem de esperança. Então, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama. Vamos espalhar juntos a certeza de que a saudade não é ausência, mas a prova mais bonita de que o amor continua vivo. Aqui, cada história é um lembrete de que o coração sempre encontra um jeito de permanecer unido.